Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à continuação da nossa série, né, sobre educação financeira, finanças pessoais, onde nós estamos lendo o livro Guia Financeiro para quem mora sozinho. E se você está chegando agora, nós estamos lendo esse livro, 2 capítulos por vídeo, e eu vou comentando em cima desses capítulos. Deixe seu like, se inscreve no canal e compartilhe o vídeo. E bora para a leitura. Ande, capítulo 9, ande mais a pé. Então, eu tenho certeza que muita gente já está torcendo o nariz para esse capítulo, mas calma, abra o coração e bora na leitura. Ao morar sozinho, é importante pensar também sobre o impacto do uso dos meios de transporte em sua vida. Quando decidimos morar perto do trabalho, diminui a necessidade de termos um carro à disposição da garagem. Esse aqui eu acho que já é um ponto muito relevante, né? Se você cortar as suas viagens para o seu trabalho, ou melhor dizendo, né? Se você tiver uma oportunidade de morar suficientemente perto do seu trabalho, a ponto de você ir a pé, pode ser uma economia danada, né? Digamos que pode ser uma grande economia. Nestes casos, vale a pena até mesmo colocar na ponta do lápis se um automóvel é realmente necessário. Afinal, os gastos com IPVA, seguro obrigatório, combustível e manutenção não param de crescer. Isso aqui é muito, muito relevante, muito fundamental para a finança pessoal, né? Saber o quanto o carro lhe custa além além da gasolina e da manutenção, né? A gente tem que se preparar para esses gastos que não são recorrentes, como, por exemplo, esses gastos sazonais, né? Como o IPVA, ele tem uma determinada data, os seguros obrigatórios, né? Também eles têm uma determinada data, que não acontece todo mês, mas que eles aparecem. Então, negligenciar isso aí vai gerar um aperto em determinados momentos do seu ano, né? Então, é importante ter isso em mente, assim, ter essas datas de quando elas acontecem. Lembra que lá no capítulo 2, se eu não me engano, ou 3 ou 4, não lembro muito bem, mas a gente falou de ter um calendário dos seus pagamentos. Então, ele vai além das suas despesas mensais, né? Ou pelo menos para mim, ele deve ir além das suas despesas mensais. Ele deve conter também essas despesas que eu chamo de sazonais, né? Que ela acontece numa determinada época do ano. Enquanto isso, o valor de mercado de carros usados só diminui. Ou seja, será que vale mesmo a pena ter um automóvel em casa? E já que você está sozinho, não mora com filhos ou cônjuge, por que não aproveitar para andar a pé e fazer um exercício? É mais barato e ainda ajuda você a se manter saudável. Por mais econômico que seja se locomover de ônibus para distâncias relativamente curtas, é possível gastar um pouco de energia caminhando e assim contribuir para enxugar as suas finanças, né? Eu acho que aqui é a primeira vez em que o texto mostra algo drástico, né? Uma mudança drástica na rotina, nos hábitos, que é vender o carro, né? Até agora, sim, a gente não tinha falado sobre isso. E mais uma vez eu vou falar algo semelhante ao que nós falamos em alugar casa ou financiar uma casa, né? É uma escolha pessoal de cada um deve saber o que é mais importante para si. Então, eu não vou dizer compre ou não compre. Mas aqui, esse trecho, eu quero que você abra sua mente, né? Muitas pessoas nem pensaram na possibilidade de se desfazer do carro e vivem, digamos assim, apertadas, né? Financeiramente falando. Então, abra sua mente, não estou dizendo que você vá fazer isso, né? Pode ser que você precise fazer isso por um tempo, sim, né? Tipo assim, deixar de ter um carro e depois você pode reaver quando você melhorar, né? Financeiramente falando. Mas enfim, não vou dizer que você compre, nem que você não compre, nem que você permaneça, nem que você se desfaça do seu automóvel, caso você tenha, né? Esse aqui é só para abrir mais uma possibilidade, caso você esteja com aperto financeiro. Capítulo 10. Cuidado com os pequenos gastos. Muito valioso essa dica aqui. Muitas vezes esses pequenos gastos, quando somados, eles geram uma boa porcentagem, eles consomem uma boa porcentagem da nossa renda. Mas bora lá para a leitura do trecho.
Um dos maiores perigos de quem mora sozinho é deixar aqueles gastos menores do dia a dia tomarem todo o orçamento pessoal sem nem perceber. Isso mesmo, como eu falei, né? Seja com as compras da padaria do bairro, seja em lojas e salões de beleza, é fundamental que você racionalize sobre a efetiva necessidade de algumas dessas compras, porque muitas vezes elas poderiam ser evitadas. Na minha forma de entender esse trecho aqui, de acordo com a forma que o autor escreve, ele me faz entender que esses gastos estão muito relacionados à comodidade, né? Você não quer fazer, não quer cozinhar uma determinada refeição, aí você vai na padaria e pega um mais fácil, né? Então, esse trecho, para mim, ele revela, ele dá a entender muito isso, né, sobre questão de comodidade. E não estou dizendo que eles são ruins, não, né? O que eu acho que o trecho quer dizer aqui é que se deve ter cuidado para que esses pequenos gastos não venham ao final do mês ser uma parcela muito grande do seu orçamento, venha consumir uma parcela grande da sua renda. Continuando aqui a leitura do trecho, por exemplo, em vez de comprar livros, que tal frequentar a biblioteca do seu bairro? Em vez de ir ao salão para fazer as unhas, que tal mantê-las em ordem você mesma? Em vez de comprar um bolo pronto na padaria, que tal aprender a fazer em casa com ingredientes mais baratos e que rendem mais? Então, aqui ele abre possibilidades, né? E aqui eu vou compartilhar uma coisa que eu percebi, que foi muito importante para mim, né? Que foi quando eu comecei a olhar o plano do meu celular, assim, né? O que é que ele fornecia, o que é que ele tinha. Eu vi lá um aplicativo de livros, né? E eu fui investigar isso melhor e esse aplicativo me dava direito a um livro e um audiobook por mês. Então, com isso, eu passei a não comprar mais os livros, né? Digamos assim. Eu só compro um ou outro pontual que não tem lá. É claro que esses aplicativos eles não fornecem nada muito, digamos assim, novo, rebuscado, uns livros que, digamos assim, sejam mais específicos não vão ter lá, mas tem uma boa gama de livros em que eu ganho um por mês e que é suficiente para as minhas leituras. Não suficiente, né? Mas que me confortam um pouco nas leituras. Então, perceber essas coisas que a gente já paga, os benefícios que eles realmente trazem, podem trazer economia, né? Então, esse é um exemplo que eu quis trazer aqui também. Outra coisa também, quando eu fui olhar a minha rede de internet, ela fornece alguns serviços também que me fez parar de comprar determinadas coisas, né? Nesse caso foi livro também, né? A minha rede de internet, ela fornece também mais um livro por mês, ou seja, eu ganho 2 livros por mês e um audiobook. Então isso reduziu drasticamente os meus gastos com livros, né? Se você percebeu, esse canal não tem o nome Comece com Livros por acaso, porque eu comecei, digamos assim, com livros. Então, verifique essas coisas que você já paga, mas que você não usufrui de tudo que ele fornece, né? Então, essa é uma dica que eu dou nesse vídeo aqui. Estas pequenas medidas de economia podem significar um dinheiro extra ao final do mês. Por menores que sejam estes gastos, quando acumulados, representam um valor significativo e podem fazer toda a diferença no seu orçamento. Esse vídeo aqui, melhor dizendo, esse capítulo aqui é muito relevante. Quando eu comecei no início, né, a fazer a minha ferramenta, né, de acompanhar os meus gastos, né, eu tinha uma seção lá que era só imprevistos. E quando eu passei a verificar ela ao longo dos meses, né, eu percebi que esses imprevistos consumiam uma boa parcela das minhas despesas, né? E aí eu percebi que esses imprevistos não eram tão imprevistos assim, né? E eu consegui me preparar melhor para eles ao longo do tempo, né? Conforme eu fui entendendo. Agora comente aqui, deixe sua opinião, conforme eu já falei nos outros vídeos, respeitando a opinião das outras pessoas. Eu sei que, mais uma vez, eu reforço o comentário que eu fiz da outra vez, né? Algumas pessoas são a favor de ter carro, outras não. Isso depende muito da situação de cada um, onde mora e uma determinada série de coisas. Então, vamos aprofundar esse debate mais a isso. E a outra parte que a gente viu no vídeo hoje foi sobre cuidado com os pequenos gastos, né? Geralmente,
de acordo com a minha interpretação da leitura, geralmente eles vêm de certas comodidades. Como eu falei, não estou dizendo para você não tê-las ou deixar de ter, mas para que tenha cuidado. Comente aqui, né? Já falei, né? Deixe seu like, se inscreve, compartilha esse vídeo com outra pessoa. Eu tenho certeza que você está pensando em outra pessoa agora que não estou dizendo nem que deveria, nem que precisaria ver esse vídeo, mas que gostaria que esse vídeo fosse encaminhado para ela. Então, encaminhe esse vídeo. E os outros vídeos da série estão no canal. Clica no canal, se inscreve, entra no canal e assiste. Nos vemos no próximo vídeo, numa próxima oportunidade. Até mais.